E eles diziam assim, o anjo me disse, ela era pastora dentro da casa de Deus. Um demônio veio, colocou a cruz dela para cima, tiraram o que prendia a sua boca, e aquela mulher dava uivos em gritos, dizendo, Senhor, deixa eu voltar à terra e tudo será mudado. O anjo disse, ela era pastora dentro da casa de Deus, mas Deus nunca mandou que ela amaldiçoasse seus liderados, porque Ele não constituiu o pastor para maldição, mas para ser bênção a todos aqueles que vão à casa dele procurando ajuda. Porque ela amaldiçoou no nome de Deus, ela desceu ao inferno. Quando é que o pastor amaldiçoa a ovelha? Quando em muitas igrejas, devido à transição, devido a alguns cursos que a gente não quer dentro da igreja e não adota, os pastores, a ovelha vai lá com o pastor e diz assim, pastor, me dá a carta, que eu queria sair do ministério, eu queria procurar outro. Vai na maldição, porque eu não te abençoo. E se ele me ligar, se qualquer pastor me ligar ou me perguntar de você, eu vou dizer que você não presta, que você não vale nada, e para ele não te aceitar, porque você é uma maldição, saiu daqui amaldiçoado, e você tem que voltar para o mundo. Muitos estão feridos de alma. Pastores que eram para estar dentro da casa de Deus estão alcoolizados aí na rua. Eu encontrei diversos em minhas ministrações em vários lugares. Eu fui pastora, hoje eu não sou nada, hoje eu sou um cachaceiro, porque eu fui amaldiçoado. E o diabo está do lado de fora, com as mãos abertas, dizendo, vem para o inferno que eu te levo. E as pessoas, em vez de ajudarem pessoas, elas caluniam, elas tacam a pedra, elas apedrejam. Vocês viram juízes muitas vezes, até daqueles que caíram. E a Bíblia diz assim, se o homem cair 7 vezes, eu levanto ele. Porque Deus é misericordioso. Mas muitas vezes agimos como juiz. Não, Deus não vai usar. Não, Deus não quer mais. Deus não fale isso, irmão. Por que o fulano cai e volta 10 vezes? É Ele, Deus, querido. Procure ajudá-lo. Se você não quer ajudá-lo, não atrapalhe. Mas ore, porque essa alma precisa entender que Jesus ama ela. Mas eu entendi uma coisa. Em maldição, que quando há um sacerdote que pode quebrar a maldição daquele que está amaldiçoado, quando ele se arrepende e quando ele volta para o caminho. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E não ande com jugo de escravidão de ninguém, porque o fardo do Senhor é suave e leve, irmão. Amém? Vamos a outra cruz. Nessa outra cruz tinha uma prostituta. Ela chamava palavrões para Jesus, era diferente dos demais. E ela dizia, ei Jesus, eu te dei o dízimo na tua casa, eu te dei a oferta na tua casa, e eu vim para o inferno porque um dia eu te aceitei como Senhor da minha vida. O anjo disse, mentira. Ela era prostituta dentro da casa de Deus, entrou como prostituta e pediu perdão. Jesus perdoou. Ela foi, saía para o lado de fora e tinha relações sexuais com os homens. Depois voltava para a casa de Deus e dizia, eu caí, Senhor. Não é só para mulheres não, é para homens principalmente. E aí voltava e dizia, Jesus, eu caí de novo, me perdoa. Eu sei que eu errei, Senhor. Toda relação sexual fora do casamento é fornicação e imoralidade contra o corpo. Não sabeis vós que é templo do meu Espírito Santo? E que se profanar o meu Espírito e destruir, eu destruirei a vós? E ali ela voltava para dentro e dizia, pequei de novo. E o Senhor dizia, eu perdoo você de novo. Ela saiu nas suas idas à prostituição. Ela morreu e foi ao inferno. E o anjo disse para mim, ela escarnecia de Jesus. Começou a entrar na casa de Deus dizendo, Jesus, a carne é fraca, mas o Espírito vivifica. Se você der de comer a carne, ela vai te matar, mas se der de comer ao Espírito, ele permanecerá eternamente.
Porque ela começou a escarnecer e a pecar contra o corpo, morreu e foi para o inferno. E o anjo disse: a prostituta não herdará o céu santo de Deus. Depois tinha outra cruz, um outro pastor, e o pastor começou a dizer a Deus: eu te abandonei tudo, Senhor, para te servir. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor. Não deixe os demônios me atormentarem. E os demônios furavam aquela alma, introduzindo nela vermes na área do que seria o coração dele. E os demônios diziam para ele: eis aí, homem, a tua mulher. E o anjo disse: esse homem era pastor dentro da casa de Deus, mas a sua mulher tinha tanto ciúme dele que arrancou ele do altar de Deus, levou ele para outra igreja. E na outra igreja ela sentou ele no banco e disse: aqui tu não vai ser pastor. E ele obedeceu a sua mulher na idolatria, morreu e desceu ao inferno. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você sabia que o ciúme, ele é um demônio? Um demônio de paralisia. Não impeça ninguém de fazer a obra, nem o seu esposo, nem a sua mulher, e nem coloque seu filho como empecilho para fazer a obra, porque Deus vai te cobrar a alma que você tem prendido e a multidão que ele poderia ter ganho para Jesus e não ganhou, porque você não deixou. Quem te deu foi Deus. Se não foi Deus que te deu, se foi você o que adquiriu no mundo, ele se converteu e vocês são uma carne no reino, com uma carne no reino, entenda que quem vai cuidar dele é o Espírito Santo, porque enquanto você está na obra, ele cuida do que é teu. Mas não deixe, nem coloque isso como empecilho, irmão. Fomos para outra cruz, e nessa outra cruz, uma grávida da mesma procedência amou mais aos filhos do que a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você diga: você não conhece o meu pastor, a minha pastora, ou eu sou de outra denominação. Talvez você não tenha o pastor que você quer, irmão, mas você tem aquilo que você precisa. Por isso Deus te trouxe a essa igreja. Não muda de igreja, crente, muda de vida. Eu já passei por 10. Então pare, faça uma análise da sua vida e decida mudar de vida. Eu não consigo. Faça uma libertação, porque se você matar a sua carne todos os dias, Deus vai mudar a tua história, em nome de Jesus. E em vez de ser um trabalho, você vai ser a mão que o teu pastor precisa para ganhar as vidas do inferno. Deixa eu dizer uma coisa a você. A palavra diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Quando se trata de porta, entendemos que porta não se move, portanto o inferno está lá. Nós como igreja vamos adentrar ao inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E vamos entrar ali e ganhar uma multidão de vidas, encher uma multidão, ganhando Manaus, ganhando o estado do Amazonas e enchendo o Brasil de pessoas libertas. Fomos para outra cruz, a cruz da falsa profetisa. Era a cruz que mais tinha demônios e eles não estavam em filas. Estavam todos juntos, salivando para comer a alma dela. E eles diziam assim: profetiza, velha, me queima aqui no inferno, se é que tu podes. O que ele estava dizendo, querido? Que ela era profeta na casa de Deus e que ela trabalhou no grupo de libertação da igreja. Se você trabalha no grupo de libertação, está com problemas na tua vida, não meta a mão na cabeça de ninguém. Porque se você fizer isso, entenda, você irá passar algo, ou maligno ou benigno. Porém, quando o vaso está quebrado, não só sai, mas entra. As legiões que estão na vida dela, entra para a tua vida ou dele. Está me entendendo? Não deixe ninguém meter a mão na sua cabeça que não seja o seu pastor, o seu líder ou aqueles a quem você conhece. Não vá atrás de profecia, porque Deus só usa vaso de fora quando não tem vaso em casa. E a palavra de Deus diz: aquele que quer ver mim, vá ele para o seu quarto, feche a porta e fale comigo, e eu falarei com ele. Muitos me ligam e dizem assim: eu queria que a senhora não está vendo nada. Um bocado de coisa eu estou vendo. Dá para falar? Eu digo: deixa eu lhe falar uma coisa. A Bíblia nos ensina que temos que ir para o quarto falar com Deus, e que Ele irá falar conosco. Não deixe ninguém optar na sua vida sentimental.
Porque o maior responsável para querer você bem é você e Deus. Então é você que tem que pagar o preço. Eis que assim diz o Senhor: é para ti. Quem vai me dizer é Deus, porque Ele conhece o coração do homem. É terra que ninguém anda. Ele é que sabe se é para mim ou se ela é para mim. Você está me entendendo? Muitos estão, assim diz o Senhor, o anjo me disse, mas não foi Deus que disse. Deus usava essa mulher, mas ela começou a dizer: assim diz o Senhor. E ela vendeu profecia para quem tinha dinheiro, porque ela engordava o ventre deles e ele engordava o ventre dela, pagando a profecia. Quanto vale o ministério que Deus colocou na tua mão? Porque Ele vai te cobrar. E tudo que você fala no nome dEle. Eu estou tendo uma visão. Foi Deus. Será que foi Deus mesmo? Peça confirmação, porque todas as minhas revelações e visão que eu tenho, eu peço: Deus, se for o Senhor, eu quero um código tal. Ele me dá. Se for o Senhor, eu quero um código tal. Só na minha mente Ele me diz: sou eu que estou falando contigo. Senhor, para confirmar que é o Senhor que está falando comigo, me diga, o Senhor está me mostrando para quê? Para mim orar? Para mim falar? Ou para me guardar? E aí Ele me diz o que eu tenho que fazer. Você está me entendendo, irmão? Porque eu não entrego profecia para ninguém. Quem quiser que vá pagar o preço. Aplauda Jesus. Aquela mulher vendeu profecia dizendo: assim diz o Senhor, o anjo me disse. Não era Deus que dizia, era ela. Ela morreu e veio para o inferno, porque Deus não mente. Ele anota o que é falado no nome dele e Ele presta conta. Ei, no dia tal, tu falou isso no meu nome. Foi eu que falei? E ela desceu para o inferno, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A última cruz desse vale, uma única cruz, um homem e uma mulher de um lado, uma mulher de um lado e um homem de outro. E o anjo diz: você sabe o nome deles? Não. Ananias e Safira. Você sabe quem matou eles? O Espírito Santo de Deus. Quando você voltar à terra, diga aos homens e mulheres casadas que o homem não compactue com a falta da sua mulher, e que a mulher não coma do roubo do seu marido. Porque se ambos compactuarem um com o outro, eles morrerão e virão para o inferno dessa forma. Porque no reino espiritual, eles representam uma só carne. Fomos para o vale dos cantores, chamados por muitos de levitas. Há um vale especificamente só deles. O Senhor disse: eles estão de dia e de noite diante do trono. Eles não querem ser meus adoradores, querem ser profissionais da música, estarem de um lado do outro do globo da terra, arranhando o céu com seus aviões para fazer os seus showzinhos e dizer que estão me servindo. Mas eu não procuro profissionais, eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Desses eu estou atrás. Mas muitos estão na minha casa. E quando eles entram, eu sempre dou o exemplo do tecladista. O tecladista vem à igreja, ele toca o teclado nas músicas, no começo do louvor. Quando chega a hora de se alimentar, a Bíblia, ninguém nunca vê. Não estou falando que não é o caso da igreja, bem? Os líderes do louvor com Bíblia na mão, papel e caneta, nunca. E aí, eles vão para o lado de fora, depois que termina o culto, eles entram como profissionais, terminam o que estão fazendo e vão embora. E muitos estão assim: se eu não for tocar o teclado hoje, não tem teclado. Se eu não for organizar a mesa de som, hoje não tem mesa de som. Então o pastor tem que me engolir, as pessoas têm que me engolir, porque tem que ser do meu jeito. Querido, quando se trata de altar de Deus, deixa eu te falar uma coisa: não é pastor, é dele. O culto é para ele, o louvor é para ele. Tudo que você fizer no altar dele é para ele. E ele disse: muitos quando chegam na minha casa e tocam no instrumento consagrado a mim, sobe um demônio direto para o meu altar. Me dê a alma dele, porque hoje ele foi prostituto, rebelde, mentiroso, ele é desobediente, fala dos líderes, não obedece à liderança hierárquica, falando de equipe de louvor, não tem comunhão com os irmãos, sobe com ódio, sobe com raiva, está um degladiando o outro.
E agora eu estou no teu altar profanando, porque por causa da vida dele, me dê a alma dele. Deus tem dito: eu não tenho dado a alma nem dele nem dela, porque tenho dito não, Satanás, porque tenho ainda eu misericórdia dele e misericórdia dela. Mas muitos fazem seus shows espalhados pelo mundo, alugam casas, colocam muita gente, abrem a minha Bíblia no meio dos seus eventos, leem um versículo meu, dizem que me servem como galerosos, mentirosos, rebeldes. Eles incitam e ensinam a rebeldia e dizem, têm a coragem de dizerem que eu os tirei do tráfico no morro, converti a eles, e agora eles estão falando brother, e aí amigo, qual foi? Como estratégia para ganhar alguns no meu nome. Só que o meu Espírito é santo, e um dos atributos imutáveis meu é a minha santidade. É o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e eu não preciso deles, nem de suas rebeldias, porque eu sou santo. Mas muitos estão agindo dessa forma, dizendo que estão agindo no nome de Deus. Imagine eu vestida de homossexual com uma roupa masculina para tentar ganhar algumas lésbicas. Pare, querido, porque o que atrai as vidas a nós é a sua santidade, e Ele não muda, porque Ele é santo. Aplauda Jesus. Vale dos desviados, 2 níveis de desviado: o desviado de dentro da igreja e o desviado de fora. O desviado de dentro é aquele que se veste como crente, anda como crente, mas não fala como crente, porque ele dissemina contenda, ele é rebelde. E assim vai diversos. É aquele que entra na tua casa dando a graça e a paz, mas ele não veio trazer a graça e a paz, ele veio trazer a maldição para a tua casa, quando ele abre a boca para falar do teu pastor. E isso é muito sério. E o desviado do lado de fora é aquele que não quer Jesus mesmo. 3 níveis de tortura: buracos fundos, meia cruzes e caixões. Vale do suicida, falei com 7 pessoas. Havia uma mulher naquele vale que havia se matado porque o marido abandonou ela. Havia uma mulher naquele vale que havia se matado porque ela passou a vida inteira evangelizando seu marido, e ele passava o tempo inteiro dizendo que ela ia dar dinheiro para ladrão, que ela ia roubar a igreja, que ela ia... todo dia era a igreja. Escarnecia tanto que ela acabou se matando. Deixa eu fazer você entender uma coisa: quando você está aqui dentro, que teu marido está lá fora, mesmo que você seja um filho de uma grande família, quando você está aqui orando e clamando a Deus, aqui está você e sua família, porque quando você ora, Deus envia os anjos para fazer aquilo que você não pode. E é você e sua família aqui dentro. Mas quando você está do lado de fora, nem você e nem eles. Eu falei com uma menina que havia se drogado tanto que ela não conseguiu largar as drogas. Falei com um jovem também que havia se drogado muito e não conseguiu largar as drogas. Falei com uma menina também que não conseguiu largar o homossexualismo e desceu ao inferno, porque o homossexualismo, ele é acompanhado com alguns demônios, e um deles é o demônio suicida. Falei com mais 2 jovens e o anjo me parou nesse vale e disse: esses 2 você conhece. Quando eu falei com esse jovem, ele tinha 21 anos, ele se drogava junto comigo, ele foi morto, ele se enforcou e escreveu na faixa de jiu-jitsu dele: as drogas foram mais fortes do que eu, elas me venceram. Ele havia estado em 3 clínicas de recuperação para dependente químico, onde falaram de Jesus, mas ele não quis se converter, porque o dinheiro e o poder que ele tinha não deixava, porque tudo que o dinheiro podia comprar, ele tinha, querido, mas ele não conseguiu, porque ele havia se matado. Quando eu encontrei ele no inferno, eu tomei um susto, eu chorei bastante. Quando eu vim desse vale, eu disse para Jesus: eu não quero mais descer ao inferno, o Senhor me deu o direito do livre-arbítrio, eu não quero mais descer ao inferno para ver ninguém. Esse jovem dizia para mim: eu estou há anos ardendo nesse fogo, me ajuda a sair daqui, por favor. Fala com o homem que está do teu lado para ele me tirar daqui, por favor. Eu lembrei que quando ele havia morrido, eu estava no satanismo. Eu fiz uma festa em comemoração à sua morte, porque eu não entendia onde ele tinha ido, querido. Quem torturavam eles? Um demônio de 3 metros de altura, chamado demônio da Tasmania.
Esse demônio não é um bichinho da Tasmânia, como alguns indagam. Ele é um demônio produzido no inferno. Ele tem 3 metros de altura, sua garra arrasta ao chão. Ele dá um salto para mutilar as almas de 6 a 10 metros. Eu vi milhares de seres humanos naquele local. Milhares de pessoas. Ninguém pode ajudar ninguém, cada um na sua tortura individual. Talvez você esteja se lembrando de quantas foram as vezes que você quis se matar e até tentou, achando que era um lixo no mundo. Mas eu quero te dizer, Jesus te ama tanto que Ele não entregou a sua alma ao abismo naquele dia, porque Ele tem um propósito contigo. Depois eu falei com outro jovem. Esse outro jovem era traficante, tinha mais ou menos uns 38 anos. Ele era traficante do bairro em que eu morava. Ele era ruim, era um homem estuprador, era mau. Mas antes dele morrer, Jesus mandou um homem evangelizá-lo durante 15 dias antes dele morrer. Ele dizia para o jovem: prefiro eu morrer como macho do que dobrar os meus joelhos a esse tal Jesus. Quando eu vi no inferno, ele estava como um louco se rastejando e dizendo para mim: eu estou há anos gritando, Jesus, deixa eu voltar milésimos de segundo do que eu falei de ti, e me deixa voltar para me converter, Jesus, porque eu não aguento mais ser torturado. Mas ele não falava como estou reportando a você, ele ficava se debatendo em gritos, porque enquanto eu prego, milhões estão gritando. Por isso o anjo está anotando o teu nome, porque hoje você não pode ser inocente, porque milhares de almas hoje, enquanto eu estou pregando, abriram os seus olhos no inferno. E eu lhe digo, eles dariam tudo que não têm para me verem pregar durante 10 minutos e tomarem uma posição na sua vida. Hoje, muitos pais de família saíram de casa com destino ao trabalho, suas mães, seus filhos com destino à escola. Quantos retornaram a casa? Muitos ficaram sem os seus, muitos. Hoje, eu fui visitar uma pessoa e lá estava uma mulher que o marido dela havia abandonado. Quando eu entrei, eu vi um espírito de loucura. Não falei nada, fiquei quieta. E ela dizia: eu não aguento mais, eu quero me matar, eu já tentei me matar. Meu filho, se você conhece alguém que está separada do marido, que passa 30 anos ajudando o marido, a casa, os filhos, e simplesmente ele troca ela por uma de 15, achando que é facinho assim. Não é, irmão. É uma vida, é uma família inteira sendo destruída por causa da prostituta. E ali, eu vou lhe dizer, eu não queria ser esse homem, porque eles sofrem muito, irmão, muito. E naquele local, quando uma pessoa, há rompimento de aliança entre 2 demônios, o demônio suicida e o demônio homicida, ele diz: primeiro tu mata, depois tu te mata, mata teus filhos, mata ele, depois você se mata. Muitos têm destruído famílias inteiras por causa da prostituta. Faça uma reavaliação da sua história. Faça uma reavaliação da sua vida e veja se vale a pena você viver uma vida de mundo aonde só irá ao abismo. A graça e a paz dos irmãos não irão te acompanhar, porque no céu só entra santo. E ali eu pude ver pessoas de várias classes, pessoas de vários pecados diversificados, com N motivos, mas com um único resultado: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e esse nos pertence. Todo Jesus. Vale dos feiticeiros e satanistas, o vale da idólatra, o buraco não pegava fogo por baixo? Feiticeiros e satanistas, são diversas alas de tortura, vou falar só uma. Há uma grelha em cima, é por cima e por baixo, eles estão o tempo inteiro sendo torturados, como eles esquartejavam as crianças para oferecer ao deus Moloque. Ali eu vi vários africanos, baianos, angolanos, diversas nacionalidades do mundo e diversas classes deles. Políticos ímpios e evangélicos, pessoas graduadas na política. Conforme eu for falando, vocês vão poder identificar a pessoa da qual eu estou retratando. Ele foi morto junto com a sua namorada dentro de um apartamento, era brasileiro, e até o dia de hoje ninguém sabe quem matou esse homem. Ele foi morto, e na hora em que eu cheguei no vale em que ele estava, eu pude observar
que ele tentava convencer a Deus a sua vinda, em gritos. Eles estavam no fogo, e ele dizia desta forma: Deus,